Apagão que a gente viu acontecer agora há poucas horas que foi na terça-feira, foi um dos piores, e o que deixa muita gente preocupada é tentar entender exatamente, primeiro, do ponto de vista técnico, o que aconteceu. O Operador Nacional do Sistema soltou hoje, agora no final da tarde, um relatório preliminar que confirma a redução de carga de energia nas redes de transmissão após o apagão. Por quê? A gente precisa responder. Segundo a ONS, as causas dessa falha é que ainda estão sob investigação. Essa falha levou à queda de energia. Que falha foi essa? A reportagem de Tainá Farfan com a apuração de Daniel Hittner. O relatório preliminar do ONS, divulgado nesta quinta-feira, mostra o impacto do apagão. Todos os estados do norte ficaram 100% no escuro, além de Maranhão e Piauí no nordeste, a segunda região mais afetada, com estados que tiveram até 69% de corte. O relatório diz ainda que, abre aspas, no momento, o sistema está sendo operado em condições mais conservadoras para garantir a segurança do atendimento conforme previsto nos procedimentos de rede. Entre as medidas tomadas pelo operador estão a redução no carregamento das linhas de transmissão e a postergação de manutenções programadas, fecha aspas. Às 9h30 da manhã desta quarta-feira, o Operador Nacional do Sistema previa a entrada de 17 mil megawatts de energia eólica. Menos de 13 mil foram de fato acionados pelo ONS. No mesmo dia, no Nordeste, registros das 10h30 da manhã mostram que menos da metade dos 4 mil megawatts previstos de energia solar foram acrescentados ao sistema. O blackout nacional teve início com um problema em uma linha de transmissão entre Quixadá e Fortaleza, no Ceará, que pertence à Chesf, subsidiária do Grupo Eletrobras. Depois, teria havido uma série de falhas em interligações mais importantes, mas o que causou o apagão ainda não está claro. O caso deve ser investigado pela Polícia Federal e pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Uma das especulações não confirmada pelas autoridades é que poderia ter havido um excesso de geração eólica e solar na manhã de terça-feira. A tese é vista com desconfiança por especialistas do setor. Para eles, a redução do uso dessas fontes de energia na rede não é preocupante se tiver sido apenas pontual e como precaução no day after do blackout. O problema é se a medida se prolongar. Aí sim poderia haver custos adicionais para os consumidores. A Comissão de Fiscalização e a de Minas e Energia da Câmara já aprovaram convites para que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fale sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal. O blackout gerou discussões entre governistas e oposicionistas em torno da privatização da Eletrobras, realizada pelo governo Bolsonaro. Segundo a agência Arco, Alexandre Silveira voltou a defender nesta quarta-feira o aumento de conselheiros indicados pelo governo federal para a Eletrobras. Foi durante um evento para o agronegócio, onde também afirmou que o apagão mostrou a importância da administração do setor elétrico para o poder público. Daniel, a gente vai pegar logo os aspectos políticos, mas vamos dar uma espiada primeiro nesse aspecto técnico, porque é no detalhe que mora o diabo. O ONS diz que não sabe exatamente o que causou isso, mas tem sido, como nas palavras dele, do Operador Nacional do Sistema, conservador em recolocar como supridores de energia exatamente aqueles distribuidores dos quais se assume que a oferta de energia tenha causado esse apagão. William, explicando um pouco mais tecnicamente, o ONS prepara sempre que existe um blackout um relatório de análise de perturbação. É assim que é chamada essa investigação técnica. Isso demora até 45 dias, então só daqui a 1 mês e meio que a gente vai ter uma apuração mais detalhada. Por enquanto, o que foi divulgado de que, olha, tivemos um problema ali numa linha de alta tensão Quixadá-Fortaleza. Eu conversei com gente com muita experiência no setor elétrico, que acompanha desde o racionamento muito a fundo o problema do setor e todas com quem eu conversei são unânimes. Um problema desse porte numa linha localizada no Ceará é incapaz de derrubar o sistema.
alguma outra coisa grave aconteceu. Esse grave pode ter sido tanto uma resposta imprópria dos sistemas de proteção que davam suporte a essa linha do Ceará. Então, caiu essa linha e você teve uma série de alertas ali que acionaram proteções indevidamente e o resto vai caindo, como algum segundo episódio numa linha mais troncal que liga o Nordeste ou o Norte do Brasil ao Sudeste e aí dividiu o país ao meio. Bom, qual foi a resposta, e isso é um ponto importante do ONS, no dia seguinte, no day after do apagão? Houve uma redução muito grande da geração de energia eólica e de energia solar. E eu até pedi aqui para o Cláudio preparar um gráfico que mostra uma mudança, uma transformação silenciosa que a gente teve na matriz elétrica brasileira nos últimos 10 anos. Isso é pouco tempo. A gente sempre foi conhecido como um país de grandes usinas hidrelétricas. Pois bem, se a gente olha 2013, as hidrelétricas compunham um pouquinho mais de 70% da matriz. E elas estão caindo gradativamente, já estão em quase 50%. Essa tendência continua sendo de baixa, por quê? Você não tem mais grandes reservatórios para construir. Agora, se você vai construir uma hidrelétrica, você pega unidade de conservação, terra indígena, não dá mais, né? O meio ambiente passou a ser um problema, uma restrição para essas grandes construções. E observe ali, no quadro mais à direita, a situação da eólica e da solar. Eólica era uma tecnologia nova, incipiente em 2013, tinha 1% só da matriz, hoje tem 11%. E a solar tem 8%. O problema é que essas energias são intermitentes. Você não consegue controlar quando vai ter vento ou qual é a intensidade do sol. E isso transforma o setor elétrico, a operação, numa coisa muito mais desafiadora. O cuidado, William, só para concluir meu raciocínio, o cuidado que a gente tem que ter é que esse apagão não se transforme em salvo-conduto para uma série de lobbies muito específicos, como é característica desse setor elétrico, em que cada um defende o seu sem olhar o todo. Já tem gente defendendo mais usinas térmicas na base, grandes gasodutos subsidiados cortando o país, a conclusão de Angra 3 que vai custar mais 20 bilhões e vai ter tarifa de R$900, grandes leilões de linha de transmissão que podem ser desnecessários. Tudo isso tem um custo. Então, se você quiser ter um sistema altamente confiável, você pode colocar a rede elétrica só com fios de ouro. Isso tem um custo para o consumidor também. Eu estou entendendo, Daniel, mas agora o que surpreende é o ONS não dizer exatamente o que está levando a que se tenha essa morosidade em recompor de novo aquele quadro que você demonstrou. A energia que vem de eólico e de solar, particularmente do Nordeste, ela não voltou ao que era depois do evento de terça-feira. Porque alguém teme que um problema possa se repetir. E enquanto não se estabelecer tecnicamente exatamente o que aconteceu, a gente vai viver o circo político, Renata. O que o ministro das Minas e Energia fez, na opinião de participantes, sobretudo participantes que vêm do lado privado, distribuição de energia, por exemplo, é considerado irresponsável. É transformar uma questão técnica em bajulação política de desestatização? Sim, houve ali muitas tintas políticas, vou colocar assim, externadas ou depositadas nessa história por meio do ministro. Quando ele fala sobre a questão da investigação, da necessidade, né, de colocar PF, todo mundo ali na história, antes que haja uma explicação detalhada por parte do ONS, quando ele mistura com a questão da privatização, que ele poderia simplesmente isolar esse debate, mas ele acaba incluindo, né, e vocalizando o seu descontentamento com esse processo que ocorreu. De certa forma, isso tudo faz com que, sim, o debate político ele esteja correndo a despeito de um necessário debate técnico ou de uma necessária exposição das questões técnicas. Esse é um tema extremamente árido, acho fantástico. É fantástica a devoção do Daniel por esse tema, porque mesmo eu que tenho ali o meu repertório na economia, sempre achei esses detalhes do sistema elétrico apavorantes. Mas para as pessoas, em geral, entender essas minúcias é muito difícil. Então, o governo se utilizou desse vácuo de informação, porque de fato as explicações detalhadas aí não foram dadas, e
aí colocou todo esse calor político de forma também, me parece, inadequada neste momento, né? A não ser que se tivesse um elemento muito significativo para contribuir para esse debate político, que não aconteceu até agora. Alguém acha que tem a ganhar com esse debate político feito a partir de uma questão técnica ainda não totalmente clara, mesmo para os devotos da especialização num setor energético como o Daniel Rittner. É o que o ministro voltou a fazer hoje. Sim. A declaração dele hoje, ela é, digamos, ela não é surpreendente, mas ela é atrevida num ponto, porque ela vai a seguinte afirmação, o que ele declara ali, a afirmação é que o poder público controla melhor as questões técnicas. Ele diz, o problema do que aconteceu é porque está em mãos privadas, o poder público cuida melhor das questões técnicas. De onde ele tirou isso? William, vamos entender a situação política do Alexandre Silveira para te explicar, para te dar a minha percepção com a apuração. O Alexandre está sendo atacado pelos dois lados. Ele está sendo atacado pela esquerda, porque ele tem um confronto aberto com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, sustentado politicamente pelos sindicatos, pelo PT, pela Federação Única dos Petroleiros. Então, de um lado, o PT e os sindicatos ligados aos petroleiros não gostam dele. E no Centrão, que é quem o conduziu até o Ministério, nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem um incômodo grande. Ontem teve um incômodo grande com a forma como ele se manifestou, tem um incômodo grande com o fato, já ouvi, dele não receber parlamentares, essas questões gerais. Pode ter um incômodo muito grande por muita gente que queria estar onde ele está? Pode ser também, mas ele está sendo atacado pela esquerda e pela direita. O que ele faz ontem? Né? A primeira-dama tuita, sugerindo que o apagão foi em razão disso. Em razão da privatização. E ele vai e adota esse discurso que a primeira-dama tem adotado. Quem que está com o presidente todo dia? A primeira-dama. Né? Então, eu vi ali claramente, sob ataque, o apagão ampliou a artilharia contra ele, o reajuste do combustível ampliou a artilharia política contra ele, e ele vai se pegar num discurso que, para o presidente Lula, para o Palácio do Planalto, para a primeira-dama, é excelente. Fala, poxa, esse cara, o que ele está dizendo é música para mim, né? E para o nosso pensamento de política econômica, né? Defender as estatais. Essa é a leitura que eu tenho dessa insistência dele em atribuir o apagão à privatização. Ele vai começar a apanhar agora dos participantes do sistema. Então, absolutamente de orelha em pé. Peraí, para onde é que isso daqui está indo? Sim. Nós estamos indo para o intervalo. Na volta, nosso assunto é as negociações para incluir partidos do Centrão nessa reforma ministerial anunciada pelo Lula. Até já.